Boa noite a Ainda não, todos. ainda não. Agora. Apareceu para mim. Então toca a ficha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes nessa noite, onde estaremos realizando mais um debate aqui pelo canal da Unifeb. Gratidão, gratidão a todos que já estão aqui, aos nossos debatedores. Muito, muito, muito obrigada mesmo a todos que vieram participar e que irão participar dessa nossa live, que irá falar sobre relacionamentos e saúde mental em meio à pandemia. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Jane Andréia, eu sou mestre em educação, supervisora educacional pelo Estado de Santa Catarina, sou pedagoga, especialista em gênero e diversidade na escola. Nessa noite eu estarei realizando a mediação desse trabalho, desse debate, dessa conversa, que é uma promoção do Laboratório Cidadania, de Educação e Direitos Humanos da Unifeb. Eu já gostaria de começar agradecendo ao espaço da Unifeb, a oportunidade de nós estarmos aqui fazendo esse diálogo, construindo esse debate. Muito obrigada ao convite, a oportunidade que nos foi dada pelo professor Ricardo. Gratidão, como sempre, professor. Queria aproveitar também para as pessoas que estão convidar as pessoas que estão nos ouvindo, então, para fazer a sua inscrição aqui no canal, apertar o sininho, para receber as notificações de todo esse material que está sendo disponibilizado aqui pelo canal da Unifeb. E você também que está assistindo o nosso debate, a nossa live, faça seu comentário pelo chat, posiciona se tiver alguma dúvida, algum questionamento, que durante o transcorrer da live nós teremos um momento onde nós iremos trazer as falas de vocês, os questionamentos de vocês, as ponderações de vocês, a participação de vocês é de extrema importância. Então, por que falar de relacionamentos e saúde mental em meio à pandemia? Quando foi anunciado pela OMS que nós estávamos em meio a essa pandemia do Covid, a vida de muitas pessoas, elas passaram por alterações diversas. E essas alterações, elas podem ter afetado não somente questões físicas, mas também uma questão mental desses sujeitos. Por isso, nós destacamos que é importante, sim, olhar para essas alterações, para essas situações e como esses sujeitos foram afetados por conta dessa pandemia do Covid-19. Os nossos debatedores de hoje, todos os três debatedores, eles têm experiências dentro da saúde, cada um na sua área, então, eles vão falar sobre os seus pontos de vista, suas considerações, suas ponderações, a partir desse momento que nós estamos vivenciando e os reflexos disso na sociedade. Bom, eu queria aproveitar agora, agradecer a presença, então, do doutor Humberto, da psicóloga Estela, da assistente social a Poliana, minha querida Poliana, obrigada pela presença, e eu vou, então, ler o currículo dos nossos debatedores. O senhor Humberto Martins Fornari, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, ele é secretário da Saúde na Prefeitura Municipal de Brusque. Ele tem experiência na área da medicina, com ênfase em psiquiatria. Já a Estela Rossetti, ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica e análise do comportamento. Ela é mestre em promoção da saúde e ela trabalha com atendimento de crianças, adolescentes e adultos. A nossa terceira debatedora, a Poliana Gonçalves, ela é graduada em Serviço Social, pós-graduada em Políticas de Gestão do Desenvolvimento Social e atualmente ela atua na Casa Assistencial para Pessoas com Necessidades Especiais, Cagerê. Nosso primeiro debatedor, então, será o senhor Humberto, e o senhor Humberto, ele vai debater, vai contextualizar, então, sobre as alterações psíquicas durante a pandemia. Senhor Humberto, a fala é toda sua. Boa noite, gente. Boa noite, Jeiane, Estela, Poliana, ao professor Ricardo, né, que nos acompanha, e a todos vocês, internautas, né, alunos, demais professores da Unifeb, as pessoas, né, da nossa população em si, né. Primeiro, agradecer, né, o convite. Me sinto sempre honrado em poder estar participando dos debates, né, principalmente esse tipo de debate que é muito instigante.
Pandemia para nós é a primeira vez, eu acho que é a única da nossa vida que nós vamos vivenciar. A última foi em 23, 24, né? 1923, 24, quer dizer, praticamente 100 anos antes. E hoje estamos aí, né? Correndo atrás do prejuízo, como diz o ditado. E quando eu falo prejuízo, né, não é um prejuízo só de perdas materiais, perdas econômicas. Nós estamos tendo perdas, né, de vidas, estamos tendo perdas de relacionamentos, né, e muito mais do que isso, né, nós estamos tendo problemas, né, problemas de saúde mental gritantes, né, para os dias de hoje. É sabido por todos, porque eu vejo que a Estela é doutora em psicologia, a Poliana trabalha dentro de uma casa de proteção aos idosos, né? Então, todos nós sabemos o quanto, né, estamos vivenciando mudanças psíquicas nesse mundo contemporâneo. E agora, de maneira mais intensa, né, de maneira mais aguda, em função da pandemia, né? Eu queria chamar a atenção, né, de que todos nós, provavelmente todos, ou a grande maioria, até 2019, vivíamos num mundo de Alice, né? Tá tudo melhorando, tá tudo ficando bom, o comércio está pujante, o emprego está crescendo, a saúde está melhorando, e quando de repente surgiu a notícia que a China, lá num lugarzinho chamado Wuhan, teria alguns casos de uma doença que já tinha acontecido lá em 2002 e depois retornado em 2008, e que agora era mais uma doença do coronavírus, né? De um vírus chamado coronavírus, mas que já tinha desencadeado a SARS, já tinha desencadeado a MERS, e que era uma doença localizada, né? Isso foi lá em novembro. Passou dezembro, todo mundo foi para as festas, janeiro, fevereiro, carnaval aqui no Brasil, férias aqui no Brasil, muita gente foi viajar para o exterior, e aí é onde eu chamo a atenção, né, de que essa foi uma doença trazida não pelos pobres, né, não pela população menos assistida, essa foi uma doença que o Brasil se contaminou, né, com a vinda de classe média alta, que não existe mais, mas uma classe rica, né, de pessoas que foram para o exterior e que voltaram de lá contaminados. Então, essa é a primeira observação que eu gosto sempre de fazer quando eu faço minha introdução ao Covid-19, né? Aqui no estado mesmo, os casos primeiros que aconteceram foram aqui no sul do estado, né, de famílias que estavam, né, numa excursão para o exterior e que voltaram e na sua volta fizeram uma festa, né, na sua chácara, no seu sítio de repouso, com convidados locais. Então, foram os primeiros casos de Santa Catarina. Foi ali. Então, essa é a primeira observação que tem que ser feita, né? E é óbvio, né? Até o Carnaval nós estávamos todos não acreditando que isso seria algo que nos atingisse. Quando, né, por questões de que a Organização Mundial de Saúde e o próprio Brasil e os próprios Estados Unidos já estavam vivenciando algo anormal, né, nós começamos a entrar num certo desespero, né? E aí não foi o desespero econômico, né? E é a minha fala de hoje é exatamente as alterações psíquicas, né, durante a pandemia, né, durante essa pandemia. É sabido que qualquer fator estressor nos leva a criar movimentos, né, psíquicos diferentes daqueles que comumente nós vivenciamos, né? Então, a começar pelo inesperado, né? Uma situação inesperada que nos traz uma mudança de comportamento a qual nós nunca estivemos presenciado, diferente, por exemplo, dos países
do hemisfério norte, né, onde muitas vezes o isolamento é algo corriqueiro, principalmente em função de invernos, né, dos invernos mais intensos, né, então muitas cidades se fecham, muitas regiões ficam isoladas, então isso para eles lá já é algo relativamente fácil de se entender. Mas para nós aqui, país tropical, onde tudo pode, e o ir e vir é algo extremamente importante nas nossas vidas, né? O chamado isolamento foi algo impactante, né? Muito impactante. E na sequência do isolamento, né, do lockdown, vamos assim chamar, que aconteceu ali no dia 18, 19 de março, né, veio a grande preocupação, né, com a questão econômica. Fecha-se tudo, por quanto tempo, até quando, né, e o que vai acontecer. Então, esse é o primeiro movimento ao qual eu quero chamar a atenção. O segundo grande movimento, né, é o medo, né, relacionado a isso, socioeconômico, do emprego, do desemprego. Tá, eu fico fora, eu fico em casa, mas e o meu emprego, como fica? Ninguém me disse, ninguém me respondeu. O secretário da Saúde baixou um decreto dizendo que todo mundo tem que ficar em casa. Mas o meu patrão não falou nada disso. Então, fica aquela relação da angústia, do medo do seu trabalho, do seu labor e assim por diante. E o terceiro, que é mais, né, ansiolítico, vamos assim chamar, é o medo da própria doença, do desconhecido, né, onde nós temos uma expectativa das incertezas do que vai acontecer. Muitas vezes a incerteza não é conosco propriamente, mas sim com os nossos. Eu tive relações de depoimento das pessoas estarem extremamente angustiadas, não com medo da doença o atingir, mas de ele estar transmitindo para os seus pais, seus filhos, sua esposa ou seu esposo, principalmente naqueles casos onde você tem um indivíduo de grupo de risco. Né? Então, a gente tem, só nesses primeiros 5 minutos de depoimento, eu estou trazendo para vocês um balaio de angústias que até janeiro, fevereiro ali, nós estávamos pulando o carnaval. Não é? Então, é algo rápido, surpreendente e que traz, né, de todas as maneiras, de todas as vertentes, nos traz angústia. Né? Uma angústia real, uma angústia realmente existencial. Diferente dos propósitos de uma ansiedade generalizada, né, onde você desencadeia algo psíquico, né, somato-orgânico, sem saber o porquê. Né? Isso é uma doença ansiosa, diferente do que a gente está vivenciando hoje. E por isso que dentro dos diagnósticos a gente encara esses transtornos, chamados transtornos, de transtornos agudos, né? Como uma reação aguda ao estresse, né? No caso do medo da doença, né? Que ela é realmente existencial, e no caso do isolamento, trazendo, né, o chamado transtorno de comportamento. Né? Existe uma disruptura, né, comportamental que a gente chama de transtornos da regulação. Né? Tu fica extremamente diferente em termos de comportamento, em termos de emoções, perante o estado atual da vida social, da vida em família e assim por diante.
Então, nós temos, caracteristicamente, dentro da área psiquiátrica, dois transtornos, né? O transtorno que faz a disruptura, né, de comportamento, e o transtorno agudo do estresse. Se isso se perpetua, né, nós podemos chamá-lo de um transtorno de estresse pós-trauma. Né? Aquilo que a gente falava que só existia nos Estados Unidos, nas pessoas dos Estados Unidos, porque vivenciaram guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra do Irã e assim por diante, aonde a ameaça à vida era algo extremamente vívido, né? As pessoas realmente vivenciaram aquele momento. Né? Já o transtorno de desajustamento, ele é mais em função daquilo que lhe é imposto, né? Em termos de comportamento. Como, por exemplo, o isolamento. O você não poder abraçar as pessoas, você não poder cumprimentar as pessoas, você não ter um trabalho na segunda-feira, né? Então, isso tudo traz para nós, no nosso dia a dia, dentro dos consultórios, e mais do que nos consultórios, no meu consultório, eu consegui vivenciar isso dentro dos próprios colegas de trabalho da Secretaria da Saúde. Muitas pessoas, né, acabaram entrando. Se não fosse a pandemia, eu diria que nós estaríamos num burnout, né, num burnout do trabalho. Mas como a gente sabe que existe e que é real o que nós estamos vivendo, né, essa é a grande diferença de um burnout e de um transtorno de estresse agudo. As pessoas mudam o comportamento, ficam ansiosas, o choro aparece frequentemente, você tem um desequilíbrio de uma maneira a produção do trabalho ser muito menos produtiva do que seria esperado por aquela pessoa, e assim por diante. Insônia, hipersonia, né, são todas sintomas, sintomatologias que começam a aparecer de maneira muito aguda, de maneira muito prática, dizer assim, olha, começou tal dia, né? E o porquê que começou? Porque eu fui para o hospital, eu tive que entrar num exame do cotonete nasal e aquela expectativa, estou ou não estou doente, passei ou não passei para minha mãe, passei ou não passei para o meu pai, sabe? É um misto de medo com uma carga de responsabilidade junto, associado, que nos traz muita angústia. Né? E até sair o resultado, ou se for negativo, ótimo, mas se for positivo, até você ver e passar todos aqueles 10, 15 dias e saber que todo mundo saiu bem junto contigo, é um mecanismo extremamente potente para te destruir psiquicamente. Né? E o destruir psiquicamente é exatamente isso, é você entrar num colapso, né? Então, basicamente, é isso que a gente está vivenciando no dia a dia, e eu costumo dizer para as pessoas, né, e aonde eu vou, que eu tenho oportunidade, porque muitas vezes a gente tem reunião da CIB, CDL, eu digo, gente, não demitam seus funcionários em função de que a produtividade deles está menor, né? Antes disso, levem-o ao consultório médico, ao consultório do psicólogo, para ver o que está acontecendo na realidade. Né? É isso que nós precisamos ter em mente quando estamos vivendo numa cidade onde a produção, né, industrial e comercial ela é muito exigente, ela é muito cobrada, né, de a gente realmente ter essa sensibilidade de poder olhar para aquele funcionário que até ontem estava produzindo de maneira adequada e agora está fazendo uma produção aquém daquilo que normalmente era esperado por ele. Então, essas são questões importantes que a gente tem que trazer e a cada dia que eu tenho oportunidade eu venho falando para o pessoal. Eu digo, olha, gente, se você tem um funcionário que até ontem, até o ano passado produzia, era um bom funcionário,
olhe para ele, converse com ele e coloque ele diante de um profissional, né? Porque a melhor maneira de a gente poder estar conversando, estar trabalhando essas questões, né, é exatamente à frente de um profissional, porque ali ele vai conseguir realmente abrir as angústias, a colocar para fora. Eu costumo dizer vocabulário chulo, mas é o vocabulário que eu uso, inclusive para os pacientes, vomitar, né, aquela angústia que está ali dentro, colocar para fora aquilo tudo. Tem que colocar para fora, né, porque só assim você vai conseguir diminuir a tua angústia. E o compartilhamento dessas dificuldades, ele nos traz um alívio, né? Então, se você conversa com alguém e diz o que está sentindo, o medo que está arraigado, né, surgindo em você, coisa que você nunca tinha tido antes, né? Esse compartilhamento desse medo, ele te ajuda, né? Porque você não se sente mais o ET, né? Aquela pessoa estranha, né? Porque até o estranhamento aparece durante essas duas patologias, né? Agudas, né? Por isso não são doenças, são patologias agudas que, assim como vieram, também vão embora, né? Então, isso é importante a gente tá sabendo de que são questões psíquicas importantes. Por quê? Porque realmente elas vão aparecer, né? Estudos pregressos já da MERS e da SARS, ligada ao Covid, que não era uma pandemia, mostra que 30% da população acometida, né, não acometida pela doença, mas acometida pelaquela epidemia regional, né, acabou desencadeando transtorno do estresse pós-trauma. Quer dizer, então, essa pandemia que nós estamos vivenciando hoje, onde a gente computa o número de doentes, o número de mortes, o número de pacientes internados, ela vai muito além daqui para frente, né? No momento em que acabar a pandemia, né, nós teremos muito trabalho ainda pela frente, porque muitas pessoas vão ficar ainda com aquele trauma, vão ficar com aquela percepção do medo, com aquele flashback das questões e os acontecimentos, e que vão ter que ser tratados, né? Então, é importante a população ter esse momento de reflexão de que não está sozinha. Eu não estou sozinho, né? Ninguém está sozinho nessa pandemia. Todos nós podemos até estar isolados, mas todos estamos no mesmo barco. Esse é a grande chave da questão, né? E que nós todos estamos, como estamos aqui discutindo, estamos realmente preocupados e nos preparando também para o enfrentamento do pós-Covid, né? Que precisamos sim. Claro que quando a situação é aguda, numa reação de estresse agudo, a pessoa tem que procurar uma ajuda, porque senão ela pensa que está enlouquecendo, por exemplo, né? E que, na verdade, não é loucura. O chorar, o espernear, o gritar, o dizer que, meu Deus, o que está acontecendo comigo e com o mundo, né? É uma coisa normal, é algo normal, é uma reação normal para os dias de hoje, né? Então, e isso nós estamos sim preparados, né? Nós temos o pessoal da Secretaria da Saúde, nós estamos intervindo, tentando trazer para a nossa população um ambulatório de tratamento pós-Covid, né? E quando eu chamo pós-Covid, eu fiz questão de salientar lá para o hospital que eu queria profissionais da área da psicologia, porque essa é uma das grandes áreas, né, que vão ter que estar dando sustentabilidade para a nossa população retornar a uma vida normal, né? Essa semana, por exemplo, eu tive paciente no consultório dizendo assim: doutor, eu deixei a loja, deixei tudo e estou em casa. Eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, são questões muito de um medo muito intenso ainda das pessoas, principalmente das pessoas de risco, né? Porque hoje, e se a gente, nua e cruamente falando,
A gente, quando vai ao público dizer, olha, nossos sentimentos, nossos pesares pela pessoa que faleceu, né? Uma pessoa de 70 anos, uma pessoa de 65 anos, uma pessoa de 80 anos, ninguém fala numa criança de 10 anos ou numa criança de 18 anos, né? Então, é óbvio que a população que está fechada dentro de casa, né, que são os idosos, né, é uma população que está com muito medo ainda, né? Tanto é que quando eles procuram a assistência médica hospitalar, normalmente eles já têm que estar, já estão com sintomas graves, necessitando de internação hospitalar. Então, esse foi um dos grandes erros cometidos por nós, né, da saúde pública, quando a gente foi na imprensa dizendo, olha, fica em casa, não saia de casa, se você vai pegar o vírus em qualquer lugar que tiver. Hoje a gente sabe que não é assim, mas a população de maior risco, ela continua fechada em casa, né? E ela só sai de casa porque realmente está com uma falta de ar extrema, que não consegue mais respirar e que se ficar em casa vai morrer em casa. Tá? Nós temos índices, indicadores, e por isso até eu estou aqui de rosa de novo, porque os nossos indicadores de mamografia, eles estão pela metade. As mulheres não foram em busca de fazer seus exames de mamografia, né? As crianças não foram levadas para as unidades de saúde para fazerem as vacinas, né? Os nossos indicadores de vacina estão muito abaixo daquilo que normalmente Brusque, e aí não é só Brusque, é o país inteiro, né, está vivenciando. Por quê? Porque ninguém quer sair de casa para se arriscar em pegar o coronavírus, né? Então, do ponto de vista psicológico, o que eu posso trazer para vocês, psiquiátrico, psicológico, é isso. O grande tratamento dessas afecções é realmente você ter um profissional da área da psicologia, um profissional da área da psiquiatria, para poder debater sobre os seus medos, debater sobre as suas angústias, né? Enquanto que nós, profissionais da área da saúde, é dizer que realmente isso é algo esperado, né? Quantos de nós, profissionais, entramos em crise, né? Então, imagina a população que não tem um suporte, né? Não tem um tutor ali para poder debater as suas angústias, né? Então, isso tudo é algo que a gente precisa realmente estar muito alerta, né? Eu diria para vocês que, falando da situação aguda da pandemia, é isso. E aí nós temos os dois extremos, né? O idoso, por conta do isolamento, fazendo muito caso de depressão, aí sim, depressão, porque não vê os seus filhos há 5 meses, 6 meses, não tem mais contato com os netos, não pode sair de dentro de casa. Então, eu tenho pego muito caso de depressão em idosos e crianças, né? Não é a minha prática, mas o relato é de muito distúrbio de comportamento das crianças, principalmente agressividade e irritabilidade, né? Então, que são os transtornos de comportamento, principalmente nas crianças, né? Eu sou um defensor de que o retorno às aulas tem que ser assim, o mais rapidamente possível. Eu não acredito mais nesse isolamento das crianças. Eu acho que as crianças têm que voltarem para as escolas. Eu continuo falando que o isolamento vertical ele é importantíssimo para os idosos e para os grupos de risco. Criança não é grupo de risco. Então, é um debate que a gente vem fazendo dentro da Prefeitura Municipal, dentro do Estado de Santa Catarina, dentro da região da Anvi, mas eu sempre fui um declarado, né, e sempre fui voto vencido, de que criança tem que voltar para a escola sim. Criança é a população, né, é o nicho de pessoas que menos complicação faz. Então, chega a ser até um contrassenso, né, a gente fechar esse público em função de que
é um público infantil, infanto-juvenil, infantil, né? Então, tenho isso para dizer para vocês. Eu sei que eu tenho mais alguns minutinhos, né? Tenho mais uns minutinhos, só queria trazer para vocês os números, né, que nós temos. Então, no mundo, né, nós temos aí, onde é que está agora meu papel? Brusque hoje está com 5.810 casos, 58 mortes. Então, vejam, 58 pessoas que morreram. Já teriam morrido de outra coisa? Sim, mas poderiam estar vivas também, né? 53 casos ativos, 167 casos em investigação. Então, o número de casos investigados está subindo na nossa cidade, né? Já teve um número menor, mas agora voltou a subir, né? E estamos com 242 casos em investigação. Nós temos no mundo 40.425.000 pessoas contaminadas, 1.118.635 pessoas que morreram. E no Brasil nós temos 5.250.000 pessoas contaminadas e 154.176 pessoas que morreram no Brasil por causa da pandemia. A média móvel que é trazida diariamente mostra que o Brasil é um país que está com a média móvel descendente. O Brasil. O mundo mostra que essa média móvel ainda está com uma curva ascendente. Então, o mundo ainda está crescendo o número de casos. E no Brasil, o número de casos está diminuindo, graças a Deus. Então, é isso, Jaine, que eu gostaria de trazer agora, né? Fico à disposição das pessoas que estão nos acompanhando e até o debate aí contigo como a nossa tutora aí dessa live, e espero ter trazido alguma informação aí produtiva para todos. Um grande abraço. Muito obrigada, senhor Huberto, pela sua fala. Me chamou muito a atenção essa terminologia que o senhor usou com relação ao transtorno de desajustamento. Quem de nós não vivenciou, não observou, ou não acompanhou alguém com essa dificuldade de se ajustar ao novo momento? Eu sempre fiz daquela forma e agora eu não posso mais fazer. Ou então, eu nunca fiz dessa maneira, eu não sei como se faz, e a partir de agora, esse é o caminho proposto. Então, se ajustar essa novidade, se adaptar a esse novo momento, criou, sim, muita angústia para muitas pessoas, das mais diversas áreas, né? Então, cada um olhando para o seu contexto, acredito que tem vários casos aqui que poderia mencionar, ou que vivenciou, ou que acompanhou, né? Ligado a esse não se ajustar, a esse não se adaptar. Então, muito obrigada pela sua fala, depois nós retomamos, então, mais para frente, com relação ao debate. Eu gostaria de agradecer a presença de pessoas que estão aqui, eu já vi que a Norminha está aqui. Norma, obrigada pela presença, o Elison também estava, nós temos aqui a Antônia Letícia, nós temos também a Carla, obrigada pela presença de todos. Gostaria de pedir ou convidar para as pessoas que estão aqui ouvindo esse nosso debate, pode se posicionar, fazer comentários ali pelo chat, se ouviu alguma fala dos debatedores que achou interessante, eu queria fazer algum comentário com relação a isso, ou algum questionamento com relação a alguma fala, fiquem à vontade, nós vamos ter um momento posteriormente, que nós vamos retomar a fala de vocês, e a participação de vocês é de extrema importância, certo? Então, eu gostaria de passar a fala agora para a nossa segunda debatedora, a Estela Rossetti. Ela irá destacar os impactos da pandemia nos relacionamentos na saúde mental. Estela, a palavra é toda sua. Obrigada, Jaime. Obrigada aos meus colegas que estão
dividindo esse debate comigo. Obrigada a todos os que estão participando. Então, assim como a Jamie colocou a respeito do meu tema, da minha fala, ela está muito relacionada também à fala do professor Humberto, e que é relacionado aos impactos da pandemia nos relacionamentos e na saúde mental. Então, quando a gente pensa em impacto, é algo que significa uma perturbação, é algo muito forte, que causa um efeito muito forte. E junto a esse impacto, nós temos impactos em diversas áreas. Então, temos os impactos ambientais, né, ali relacionado ao meio ambiente, o que o homem provoca nesse ambiente. A gente tem o impacto relacionado aí à área social, aos negócios, e hoje, mais precisamente dentro desse momento da pandemia, a gente vive e vivenciou um impacto na saúde mental, um impacto dentro dos nossos relacionamentos. É algo que eu costumo dizer que afetou a todos, de alguma forma, seja no lado do financeiro, seja com relação à educação dos filhos, seja com relação à própria saúde, ou à saúde dos familiares, ou à saúde de pessoas próximas, enfim. Então, o impacto da pandemia no relacionamento e na saúde, ele praticamente foi coletivo, foi algo geral, atingiu a todos e ainda atinge. Claro que tem pessoas que conseguiram lidar melhor com todos esses impactos, com todas essas consequências, mas tem pessoas que ainda hoje carregam muita coisa negativa, muita consequência negativa com relação aí a tudo que a gente vivenciou da pandemia. Hoje, a gente vê a questão dos pesquisadores, dos estudiosos, enfim, procurando por respostas, por soluções, para que isso não se repita novamente. Porque isso não ocasionou somente um problema na área da saúde, como bem colocado ali, o professor Humberto destacou, sobre a questão econômica, então acabou afetando todas as áreas. E existe essa preocupação de como que a gente evita isso novamente. Acontece que a gente acabou sendo fragilizado por aquele mundo que a gente um dia fragilizou também. Outra coisa que eu costumo dizer é que é muito fácil hoje a gente estar conectado. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu tenho celular, eu tenho um notebook, eu tenho acesso ao mundo. Então, eu consigo me conectar muito tranquilamente com o pessoal lá da China, com o pessoal do Japão, com o pessoal dos Estados Unidos, mas qual que é o impacto disso? Eu não tenho o controle sobre essas coisas. De uma hora para outra, um vírus vem e muda toda a nossa dinâmica. E isso foi coletivo, não foi individual. Então, não era uma escolha minha, uma escolha da Poliana, uma escolha da Jane, uma escolha do professor Humberto, não. Isso foi algo coletivo. Não era só no município de Brusque, na cidade de Brusque, ou no estado de Santa Catarina, ou só no Brasil. Isso afetou mundialmente. Foi um impacto mundial. E cada um aí utilizou da estratégia que tinha para se sair, ou pelo menos tentar aí remar durante todas as situações que ocorreram durante a pandemia, e que ainda ocorrem, porque a gente não sabe quando que vai ser esse final, quando que vai ser esse fim, e como que vai ser. Mesmo se soubéssemos quando será o fim, mas não sabemos ainda de que forma que vai acontecer. De qualquer forma, nós, enquanto seres humanos, estamos mais resilientes. Durante todos esses meses, que não foram poucos, né? Isso tudo começou lá em março, olha quanto tempo que já se passou. Muitos vivenciaram inúmeras coisas,
cada um aí, dentro do teu cotidiano, dentro do teu dia a dia, e cada um utilizou aí a estratégia para conseguir se sair melhor dentro desses desafios que nos foram colocados. Né? E tudo isso nos mostra que hoje a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle sobre a nossa vida, a gente não tem controle sobre a vida do outro, sobre a nossa rotina. Por exemplo, a tecnologia, enfim, a ferramenta da tecnologia, ela proporciona a realização dessa live hoje. A realização de estarmos aqui, conectados, trocando informação. E não só dessa live, mas muitos se apegaram à tecnologia para possibilitar aí uma melhor troca, conseguirem se relacionar, enfim, conseguir manter esse relacionamento. Mas a gente acaba sendo refém disso tudo também, porque a gente também não tem controle sobre a tecnologia, e daí eu volto na questão do impacto, né? O quanto que o ser humano, ele também tem essa responsabilidade, e o quanto que isso depois é nos cobrado de volta. Como que a gente vai sair disso tudo? Se hoje a gente, por exemplo, ainda tem medo da reinfecção, não temos estudos suficientes para comprovar se existe a reinfecção, se não existem, alguns casos aparecem. Mas e daí? E as consequências disso tudo? Então, é algo que está batendo na nossa porta novamente. Então, não só com relação aí às consequências ali primeiras, logo no mês de março, no mês de abril, mas a gente está lidando com consequências a todo momento. Como bem colocado pelo professor Humberto também, nós tivemos perdas que poderiam ter acontecido de qualquer maneira, poderiam, mas poderiam ter sido evitadas também. Então, tudo isso é impacto que, de certa forma, prejudica a nossa saúde mental, porque o excesso de notícia, o excesso de informação, foi o que a gente vivenciou em demasia durante esse período. O excesso de informação, a gente não sabia mais o que escutava, em quem acreditava, enfim. Isso também afetou a saúde mental das pessoas. Isso também afetou o relacionamento que as pessoas tinham. E eu acho até interessante que o próprio ser humano, durante esse período, ele passou a ver perigo em coisas que antes a gente não via. Então, sintomas comuns, talvez, de uma outra situação aí da saúde, foram considerados sintomas relacionados a um grande perigo. Então, se eu tinha um sintoma simples de uma outra doença, com a pandemia, com o corona, esse sintoma me colocou em alerta. Esse sintoma abriu, talvez, a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, o medo do que poderia acontecer. Pode ser que esse sintoma eu já tinha tido antes da pandemia, mas por conta aí de todo esse alarde, pode ser que tenha sido necessário? Pode, mas nos afetou de alguma forma, teve todo esse impacto também. Tem uma metáfora que o pessoal usa muito, que geralmente, se a gente compara, por exemplo, com um trovão, quem conhece, estuda, enfim, sabe que quando dá o trovão, o barulho do trovão é porque o perigo ele já foi, o perigo ele já passou, porque o perigo maior era com relação aí ao raio, né? O raio que era perigoso. Mas com o Covid, com o coronavírus e toda essa pandemia, tudo virou alerta. Nós ficamos em um estado de alerta o tempo todo, para qualquer sintoma, para qualquer sinal, para qualquer informação. E isso mexe muito com a saúde mental das pessoas. Principalmente as pessoas aí que já sofriam de alguns sintomas, ou pessoas que já tinham alguma fobia. Um outro exemplo também que eu posso estar citando é a questão de subir no elevador. Então, para a maioria,
é algo simples, tranquilo, não tem problema algum. E para a minoria, né, um ou outro que tem aí esse medo, o fato de eu ver esse elevador, de eu ver a porta desse elevador se abrindo, já é algo que me gera medo. E foi dessa forma que aconteceu com o Covid. Então, muitos sinais que antes a maioria não se identificava como sinais de ansiedade, como sinais depressivos, com a chegada do Covid, com a chegada da pandemia, acendeu um alerta. E isso, de certa forma, tem muita relação com os relacionamentos. E esse relacionamento que eu falo, não é só o relacionamento ali entre o casal, dentro de casa, o pai, a mãe, o filho, não. É o relacionamento coletivo, é o comportamento da sociedade. O tanto que a sociedade, ela precisou se modificar. O tanto que o comportamento dessa sociedade foi modificado. Então, foi retirado ali a questão da liberdade, foi mexido com relação à rotina desse ser humano, desse casal, né, mencionando aí o fator que o professor Humberto trouxe da questão das crianças não estarem na escola, o quanto que isso afetou, não só as crianças, mas afetou e ainda afeta dentro de casa a rotina dos pais, a rotina dos adultos, dos casais, a própria família estendida. Então, isso, de certa forma, também gera um impacto. Claro que a gente não pensa só em impacto como algo negativo. Teve a questão do positivo também, teve a questão dos benefícios, sim, e a gente pode destacar alguns. Por exemplo, os pais tiveram maior acompanhamento dos filhos, então puderam aí prestar mais atenção no desenvolvimento dos filhos, conseguiram identificar os sentimentos dos filhos, conseguiram trabalhar aí com relação a algumas questões familiares. Então, durante a pandemia, eu pude me aproximar de um familiar que eu estava distante, ou então eu me aproximei mais do meu esposo ou da minha esposa. Talvez não tínhamos tempo antes, e agora a gente tem esse tempo. Muitos me relatam ali na prática do consultório que começaram a fazer coisas que faziam muito antigamente, e que por conta da pandemia voltaram a fazer, e que se sentiram bem realizando essas atividades. Então, tem coisas bacanas, tem coisas positivas também. Alguns pais, alguns casais, eles me relatam que antes eles não tinham esse tempo para o casal. Então, o tempo do casal era muito a questão ali de, eu estou numa relação social, então eu me relaciono com o outro, mas eu me relaciono com as pessoas ao meu redor também. Eu tenho o meu relacionamento familiar também. E quando é me retirado essas relações sociais, fica eu e o casal. E daí um passa a olhar para o outro. E o que aconteceu foi que as pessoas passaram a refletir mais isso. Então, tivemos benefícios? Tivemos, mas também tivemos bastante prejuízos. Provavelmente vocês acompanham aí, não só na televisão, mas com relação aí às pessoas mais próximas. É muito comum vocês terem ouvido, escutado alguém que se separou, alguém que passou por algum conflito de relacionamento durante esse momento, porque é um momento que a pessoa ela se volta para aquele que está dentro de casa, para aquele que está ali, que faz parte da tua 24 horas por dia, do teu dia a dia. E é um momento em que você vai passar a refletir mais, a questionar mais. E daí a gente pensa também, eu levanto uma outra questão sobre esse universo de relacionamento, de impacto, enfim. Eu levanto uma outra questão que é relacionado à saúde mental real e a saúde mental ideal, que são diferentes. Então, o que seria uma saúde mental real? E o que seria uma saúde mental ideal? Será que é possível ter uma saúde mental ideal? Como todo mundo fala, você precisa ser equilibrada, você precisa ter paciência,
calma, num momento de tantos conflitos, sendo que o nosso sentimento, ele vai ser uma consequência de tudo que acabou acontecendo. Então, a gente precisa realmente parar, pensar, acolher, saber escutar, porque cada um aí teve o teu momento de dor, teve o teu momento de angústia, teve momentos bons, momentos mais leves também, mas a gente precisa aí ter esse momento de reflexão, de eu conseguir identificar a minha saúde com relação a se a minha saúde ela é realmente aquela saúde mental que o pessoal idealiza e que isso, ao invés de ser algo para me gerar mais tranquilidade, bem-estar, muito pelo contrário, é uma coisa a mais para me cobrar. Então, hoje a gente escuta muito falar sobre saúde mental. Então, ao invés de ser algo prazeroso, algo que eu possa me cuidar, que eu possa ter um cuidado comigo a mais, não. Vira mais uma coisa que eu preciso estar seguindo. Mais uma coisa que vai me gerar ansiedade, o que não é para gerar. Então, é uma reflexão que eu também deixo aqui, com relação aí à saúde mental real e à ideal. E o mais importante disso tudo é a gente saber o nosso limite. Muitas mães no consultório, elas me relatam assim, que elas estão muito preocupadas com relação ao estudo dos filhos, porque elas não estão conseguindo ensinar, talvez, da forma com que elas gostariam de ensinar, ou dar atenção da forma com que elas gostariam de dar para aquele filho, para aquela criança, para aquele sobrinho. E é um momento de conflito para todo mundo. Foi difícil para todo mundo. Difícil para os pais, difícil para os professores, difícil para os profissionais da saúde. E o importante é a gente ir cada um no teu limite, cada um respeitando o teu limite. Senão a gente acaba entrando nos excessos, que é algo que é muito prejudicial também quando a gente pensa na área da saúde mental. E, infelizmente, foi algo que a gente viu aumentar demasiadamente. Então, a pessoa que ela bebia pouco, durante a pandemia, passaram a beber mais. A pessoa que comprava pouco, durante a pandemia, ela comprou mais. Tem muitos estudos que já falam que as vendas na internet cresceram demasiadamente nesse período. Então, foi tudo muito intenso. A pessoa que jogava, que tinha prática ali do jogo, ela jogou mais. E tudo isso com intensidade não é bom. A gente precisa, sim, manter esse equilíbrio, ter essa noção do meu limite, para mim conseguir entender o limite do outro. E o excesso, ele é prejudicial, e eu acredito que todo mundo já está cansado aí de ouvir, falar, mas ele é prejudicial em todas as áreas. Quantos de vocês, talvez já não viram pessoas que, trabalhando além do que era esperado, do que era planejado, enfim, se tornando workaholic. E aquela pessoa, muitas vezes, ela vem com uma justificativa, com uma comunicação que ela ama trabalhar. E provavelmente ela goste de trabalhar mesmo, ela ama o trabalho, as consequências, e daí eu penso em consequências positivas. Então, o salário generoso, o que ela pode conquistar com aquele salário, e tudo isso é positivo. Só que quando eu volto essa pessoa que trabalha muito para dentro de casa, e dentro de casa essa pessoa continua trabalhando, não consegue ter um espaço para os filhos, para o casamento, aí eu penso sim em um problema de saúde mental. Por quê? Porque a única coisa que essa pessoa pode ser que saiba fazer é o trabalho. E daí não tenho tempo para o filho, não tenho tempo para a esposa, não tenho tempo para o marido, não tenho tempo para os familiares, e a gente vai cair novamente em mais um impacto dessa saúde mental e dos relacionamentos, que só com a pandemia a gente possibilitou enxergar. Antes da pandemia, a gente tinha aqueles happy hour. Então, eu tinha ali uma saidinha com meu amigo, com a minha amiga. Isso quebrava um pouco o gelo, deixava a minha vida mais leve.
Com o isolamento, com o afastamento, tudo isso se perdeu. Claro que agora a gente está retomando, né? Estamos tentando retomar, mas muita coisa que aconteceu, muitos relacionamentos, muitas causas aí de saúde já aconteceram, já se desvincularam, por conta de tudo, de todas essas consequências. Vimos também, durante a pandemia, não só com relação aos relacionamentos de casais, mas muitas pessoas que moram sozinhas, que se sentiam já sozinhas, enfim, ou já não tinham tanto esse contato com a família, e por conta da pandemia, precisaram se afastar ainda mais. Muitas pessoas moram longe, familiares moram em outras cidades, pessoas que não são casadas, enfim, estudantes precisaram se afastar, precisaram manter esse isolamento. O quanto que isso também não afetou a saúde mental desses jovens, desses adultos. Então, nós tivemos prejuízos, impactos em praticamente todas as áreas, desde os casais, desde essas pessoas que moram sozinhos, desde do público infantil. Então, muitas mães e pais me questionavam no começo da pandemia assim: como que eu vou explicar a pandemia para o meu filho? Como que eu vou explicar o vírus para o meu filho? Sendo que nem eles sabiam o que estava acontecendo, nem eles sabiam se explicar, sabiam se sentir seguros ao que estava acontecendo. E tudo isso passa para a criança. A criança sente, o adolescente sente, o adulto que está em casa, ele sente. Ele vivencia isso junto com o outro. Então, foi um momento de bastante insegurança, de bastante incerteza, que colocou aí muitos pais, familiares, profissionais da saúde, profissionais da educação, enfim, todos os profissionais ficaram em alerta, tentaram dar o seu melhor, dentro dos seus limites, dentro aí das suas expectativas, das suas possibilidades. Acho que eu tenho mais uns 2 minutinhos. Sim? Tá. Vi que já são 8h30. Ok. Então, já para ir finalizando a minha fala, eu tenho aí para falar algumas dicas do que pode ajudar durante esse período, para a gente conseguir passar de forma mais leve por esse período. E a primeira dica é: sempre reserva um tempo para aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta de fazer. O que aconteceu foi, logo no início, um bombardeio de coisas, de ideias que a internet dava para a pessoa fazer, de cursos, de inúmeras coisas. E isso pode, sim, ter deixado algumas pessoas mais ansiosas. Então, separe um tempo para fazer aquilo que você goste, aquilo que te deixa bem, aquilo que vai melhorar a tua saúde, te deixar com um bem-estar elevado. No caso de ter crianças em casa, enfim, separe um tempo para essa criança, para esse filho. Eu adaptei muito com os pais a questão ali do horário da escola, do horário da atividade. Então, a criança, ela é muito previsível. Ela precisa dessa previsibilidade. Ela precisa de um ambiente assim como é na escola, mesmo que adaptado dentro de casa. Então, se na escola ela tem o cantinho dela, a cadeira, a carteira, o local ali do mural, onde ela vai colocar as coisas, por que não implantar isso dentro de casa? Fazer um cantinho dessa forma, porque você consegue estabelecer uma rotina. Então, todo dia que tem aula, a criança já sabe o local onde ela vai estudar. Mesmo que não seja pelo notebook, mesmo que não seja pelo celular, às vezes estão buscando
atividades na escola. Então, ela tem sempre ali o caderno disponível, o livro disponível, a caneta disponível, o lápis, a borracha, porque ela vai entender que aquele é o momento dela estudar. Hoje ela não pode ir na escola, mas ela continua com as obrigações dela de estudante. Outra coisa é os pais retirarem desse ambiente, mesmo que seja um ambiente pequeno, todas as coisas que possam distrair essa criança. Então, vamos supor que a criança ela gosta muito do celular, ela gosta do videogame, ou então ela está num local muito próximo a algum objeto que ela goste, que ela se distraia facilmente. É interessante retirar esse objeto desse local, até para facilitar. E os pais me relatam que essas estratégias ajudaram muito eles e as crianças. Então, ter um momento ali e um espaço adequado para essa atividade, para a realização dessa atividade. E também, quando a gente pensa no casal, eles refletirem sobre o momento deles, o momento para o casal. Nesse momento da pandemia, isso fica ainda mais difícil. Eu cheguei a atender pessoas que faziam aí a psicoterapia dentro do carro. Por quê? Não tinham dentro de casa a própria privacidade, o próprio local. Então, isso serve para quê? Para a gente poder repensar as nossas relações, os nossos ambientes. E daí eu não falo em um ambiente grande, mas um ambiente meu, um ambiente acolhedor, um ambiente que eu possa me sentir bem dentro daquele ambiente. Que a minha casa não seja só um local que eu vá dormir, por exemplo, mas que seja um local que eu me sinta bem. Foi outro impacto também que a gente presenciou durante toda a pandemia. E, por fim, aí, eu deixo uma palavra que é uma palavra que está bastante em alta, mas eu penso que ela deve ser cada vez mais divulgada, que é a questão da empatia. Porque, de certa forma, a gente foi afetado. Alguns perderam empregos, alguns perderam vidas, alguns perderam familiares, alguns tiveram redução salarial, mas todos passaram por alguma situação. A gente não sabe quando que isso vai finalizar, quando isso vai chegar ao fim. Mas se a gente puder ter um olhar de carinho, de acolhimento, se a gente puder pelo menos escutar, né? Sabe aquela tia que às vezes liga no telefone e fala, você não aguenta mais? Mas se a gente puder ter essa escuta, esse acolhimento, você já vai estar fazendo muito para essa pessoa. Cada um está sentindo de alguma forma. Então, se a gente está bem, que a gente possa ajudar o outro, que a gente possa ser instrumento de escuta, de acolhimento e de carinho. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, Estela. Sempre com um olhar cuidadoso e empático, a partir do outro, a partir da vivência do outro. Me trouxeste uma fala que me levou longe, eu fui longe com a frase que você trouxe, quando você disse assim, que todos nós fomos impactados e que cada um tentou se sair da melhor maneira que pôde. E nessa de tentar se sair, você citou as tecnologias. Isso. Se teve algo que a pandemia me ensinou, foi que essa compreensão de que todos têm um celular, todos têm um notebook, todos têm acesso à internet, isso não é real. A partir da minha vivência, das experiências de dentro da escola, quantas situações que aconteceram aonde essas famílias, aonde esses sujeitos tentaram, sim, se sair por meio das tecnologias, contudo, as tecnologias que eles tinham acesso não davam suporte. Aí entra esse olhar empático, essa empatia que você trouxe no final. Compreender que cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua realidade, que mesmo que todos nós estamos tentando nos sair
cada um vai fazer uso da ferramenta que possui. E nem sempre a ferramenta que ele tem dá o suporte necessário que ele precisa. Então, Estela, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pela sua contribuição. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a Poliana Gonçalves. A Poliana, ela é assistente social e ela vai falar sobre os desafios e estratégias constituídas e aplicadas a partir da Covid-19, no que se refere ao trabalho do assistente social dentro da Cagerê. A Poli, ela vai trazer um relato de experiência, ela vai trazer a vivência dela, o olhar dela, a partir das experiências que ela vivenciou em meio à Covid-19. Então, boa noite. Como a professora Gemi já me apresentou, eu cumprimento a todos, internautas, meus colegas de sala, e eu estou muito agradecida por essa oportunidade. Eu aceitei de coração, porque eu tinha muita vontade de falar do trabalho que eu faço nessa instituição. É um trabalho que vale a pena ser dito, que vale a pena ser mostrado e que muitas pessoas desconhecem. Então, como a professora disse, eu vou fazer um relato de experiência de como é meu trabalho como assistente social dentro da Cagerê. A Cagerê, para quem não sabe, é uma instituição aqui em Brusque, é uma casa assistencial onde é destinada a pessoas com necessidades especiais, numa faixa etária de 19 a 59 anos de idade. A maioria dessas pessoas é com deficiências de saúde mental, esquizofrenia, síndrome de Down, autismo leve, severo. Então, como que foi nossa trajetória durante a pandemia? No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou estado pandêmico no mundo. Dia 13 de março, a Cagerê reuniu com os administradores e nós sabíamos o risco que a gente corria, porque nós temos hoje na Cagerê mais de 100 usuários. Eu vou usar esse termo usuário durante toda a minha fala, porque é o termo usado pelo profissional de assistente social para referir-se ao usuário do SUAS. Então, nós temos hoje na Cagerê mais de 100 usuários, e todos do grupo de risco. Numa casa fechada, que a gente sabia que se um pegasse o Covid, todos contaminavam, porque eles almoçam num espaço conjunto, e, enfim, qual foi a medida, assim, hoje nós sabemos a importância que foi do que a prefeitura fez, assim, do que Brusque fez, das medidas de prevenção, é o imediatismo. Afastamos o público de risco, aqueles profissionais que eram do público de risco, com doenças, diabetes, hipertensão, e fechamos a casa para visitas. A maioria desses usuários recebiam visitas de familiares todos os dias. A gente não tem horário, assim, durante o dia é aberto. A Cagerê sempre foi aberta para receber visita. Então, falar de relacionamento foram uma das dificuldades maior que nós tivemos e temos até o momento, porque um dos principais trabalhos de um assistente social é no trabalho de fortalecimento de vínculos fragilizados, inexistentes, e aí a gente pensou, como que nós vamos fazer? Eles não vão receber visita das famílias, e de que forma que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai explicar para um usuário com deficiência mental que a partir de hoje sua família, seu ente querido não vem te ver? Foi desafiador, foi difícil, mas, como diz, a pandemia teve os pós e os contras, e eu sou prova, e a Cagerê é que nós tivemos os pontos positivos.
Quando se fala de pandemia, um dos impactos que eu acredito que foi de todos os maiores foi essa relação com o outro. Assim, a gente fala de todos. Quantos dias a gente passava sem ligar para um irmão, sem dar um bom dia para alguém que a gente gosta? E muitas teorias, muitos estudos falavam que se perdeu esse contato afetivo por causa das tecnologias, do uso do telefone, da rede social, do uso do WhatsApp. Só que foi a ferramenta, usando a palavra do Dr. Humberto, foi o reajustamento que o Serviço Social da Cagerê encontrou para a gente manter esses vínculos e não perdê-los e nem fragilizá-los mais do que na maioria das vezes nós acolhemos. Então, a maioria desses, como que eu disse, desses nossos acolhidos, eles não têm habilidades, muitos nunca nem se viu falar o que é um telefone ou como que recebe uma chamada de vídeo. Então, nesse período, nós começamos a oferecer às famílias que nós realizaríamos chamada de vídeo chamada, para eles verem suas famílias, e isso foi de suma importância. Vínculos familiares que eram inexistentes foram fortalecidos durante esse período, e muito, assim, que eles esperam, já é uma rotina que mesmo depois de pandemia, se Deus quiser acabar, é um método que vamos continuar usando essas questões. Outro ponto, assim, que foi observado é que como repercutiu nesses pacientes. Nós temos pacientes na Cagerê, usuários que têm surtos por causa do transtorno, da esquizofrenia, e assim, sempre é controlado. Profissionais sabem a realidade de como que é trabalhar com esse público. Só que, durante a pandemia, por eles não entender que não podia mais sair, que não podia entrar ninguém mais na casa, os surtos aumentaram. A não aceitação, por mais que a gente tentava falar, isso é para proteger, isso é para... eles não entendiam de forma nenhuma. Então, um dos momentos, assim, crucial para a gente foi a questão de mostrar que nós estávamos para protegê-los, que a equipe, nós temos uma equipe multiprofissional que presta assistência entre psicólogo, físio, arteterapeuta, terapeuta ocupacional, nós juntamos e falamos assim, como que a gente vai ficar com esses 100 usuários nessa instituição, sem que eles, assim, tenham surtos frequentes. A maioria sempre nas nossas rotinas antes da pandemia, eram feitas viagens com eles em alguns lugares, e muitas das vezes eles perguntavam por que eu não posso sair mais, o que está acontecendo, e na maioria das vezes eles não entendiam o que era proteção e o que acontecia aqui fora do Covid. A responsabilidade de proteger esses usuários era inteiramente, não é com a população, eles todos estavam sob responsabilidade da Cagerê. Então, foi incansável as medidas que foram adotadas para permanecer com esses cuidados. Nós recebemos, no início, um protocolo de como seria feito a questão de distanciamento, de uso de máscara, mas com eles não tinha como ser usado como que a gente ia colocar pacientes com deficiência mental para ter um distanciamento de 1 metro, de cada um. Então, foram as dificuldades que nós encontramos, só que nós temos, assim, o grande orgulho hoje, praticamente no estado de Santa Catarina, a Cagerê é uma das únicas instituições que, falando sobre números,
é a única que não teve nenhum caso de Covid. E a dificuldade que nós tínhamos em relacionamento, onde as famílias ligam, falando que precisa ir visitar, que precisa ter contato, e que a gente mostra esse número, esse resultado, e falamos que é para proteção, e que tudo vai passar, e que todo mundo, e que vai todos ficarem bem, é um ponto positivo que nós encontramos, e é bem válido. E quando eu falo, assim, sobre sentimento, assim, é muito emocional, porque é essa afetividade que tem, de você saber a felicidade de chegar e ver ele ligando para a mãe, dele falar assim, eu tô bem, e vai sair a vacina, e eu vou melhorar, e você vai me visitar. É um momento, assim, que eu acho que é um sentimento muito válido, sabe? Eu nunca vivi isso lá, e eu só vivi agora nesse período de pandemia. Claro que o serviço social, ele tem várias atribuições, é a questão previdenciária, burocrática, de documentos, só que hoje o foco nosso é trabalhar os sentimentos, é fortalecer esses vínculos, é não se perder, é mantê-los, é não deixá-los sofrer durante esse período, e tudo vai passar. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos agora atualmente é não saber dar data quando alguém nos questiona. Até as próprias prefeituras, hoje nós prestamos assistência para 40 prefeituras do estado de Santa Catarina, através de contratos, e também para o estado de Santa Catarina. Temos acolhidos pelo estado e pelo Ministério Público, que pergunta quando que as visitas dos familiares vão ser abertas. Ninguém sabe, eles são público de risco, eles são igual aos idosos, então eles serão os últimos a ser liberado, porque o que nós pensamos? Se nós chegamos até aqui, não chegamos até aqui para morrer na praia, vamos segurar mais um pouco, porque funcionou até aqui. E, assim, foi difícil, está sendo difícil, mas é como eu falo, assim, depois desse momento que nós vivemos no mundo inteiro, eu duvido que nós seremos os mesmos, assim, veio para agregar muita coisa, sabe? Eles nos ensinam, assim, trabalhar com a pessoa de saúde com problema mental, com necessidades especiais, ensina mais nós que somos profissionais do que nós. Eles contribuem muito para a construção de um ser humano. E, assim, eu falo com toda a propriedade do mundo, assim, que o trabalho de um assistente social, de um psicólogo, eu trabalho com a psicóloga, e nós fazemos intervenções diárias com esses pacientes, com esses usuários, e assim, é imensurável, assim, a gratidão de você saber que faz diferença na vida de uma pessoa. E um alerta que eu falo, que eu digo a todo mundo, às vezes fala assim, certa pessoa tem depressão por causa do período de pandemia. Cuidem da saúde mental. Cuidem da saúde mental. Qualquer pessoa está sujeita a desencadear um transtorno mental. Por uma coisa simples, depende da teia de proteção de cada uma. Depende desse período pandêmico, depende de alguma questão financeira. E aí ele vai precisar de apoio de uma equipe dessa, porque ele não vai se organizar. Assim, a maioria das pessoas que a gente recebe, que nós acolhemos, é porque não conseguiram se organizar mais na vida, porque precisaram de ajuda, e por causa de transtornos, dificuldades, talvez uma leve depressão, até um caso mais grave de uma esquizofrenia, que de um dia para o outro, de um mês para o outro, a pessoa deu um surto e não voltou mais desse surto. Então, o relato de experiência que eu falo, assim, foi muito, a Cagerê
nossa equipe, a administração, ela não tem medido esforços para trabalhar, nós não, em nenhum momento nós paramos e tudo deu certo até o momento. Preocupamos todos os dias, todo santo dia eu chego lá e nós perguntamos, ainda estamos zeros, nenhum caso, assim, ainda falei, eu posso falar que nós somos zeros ainda, é um grande orgulho, eu bato no peito para falar, eu documentei isso, para falar assim, porque é um mérito muito grande, você ter uma casa com pessoas de risco, que o risco deles está no mesmo nível de idosos, e nós não termos nenhum caso para a gente, assim, as medidas funcionaram. E é isso que eu tenho para falar sobre a minha contribuição como assistente social. Agradeço muito a oportunidade e deixar essa mensagem assim, liga para o seu irmão, liga para o seu pai, para o seu primo, e fala que está com saudade, fala que ama, porque talvez para a gente não tem valor, mas tem, porque eu vejo nos olhos daqueles usuários quando liga para a sua família e eles saem morrendo de felicidade e fala assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. A gente liga toda semana e para eles sempre é uma realidade. E a gente só sentiu essa falta agora. Nunca se sentiu tanta falta do contato do outro. Nunca nos sentimos tão carentes de você querer dar um abraço e não poder dar um abraço. De você precisar de um abraço. Assim, a coisa que mais me doeu, até hoje me dói, é de chegar lá e eles correr para abraçar e eu falar assim, não, eu não posso te abraçar porque a gente ainda está com a gripe lá fora, assim. Então, vamos dar valor nessa afetividade, nesse relacionamento que nós temos um com o outro, vamos ser mais coração. Então, eu finalizo minha fala e passo a palavra para a professora Geme, agradecendo toda essa oportunidade, que eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, Poliana, muito obrigada. Gostaria de convidar quem está nos acompanhando, se quiser fazer alguma observação, alguma menção, algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade de se pronunciar ali pelo chat, e nós interagimos com a fala de vocês. Poli, eu sei que tu já encerrou a tua fala, mas eu estou aqui inquieta com algo que você falou. Você disse assim, ó, que em meio ao seu trabalho foi necessário desenvolver habilidades. Muitas habilidades as pessoas não tinham e precisaram ser desenvolvidas. E eu concordo isso com você totalmente no que diz respeito a isso. Mas eu gostaria de saber, com relação às famílias, também você encontrou essa dificuldade, foi necessário fazer um trabalho com esses familiares, com relação a algumas habilidades que eles também não tinham, para eles poderem interagir e, enfim, continuar tendo esse contato com os seus familiares? Queres responder para mim? Sim, gente, tem sido, porque eu falo que eu ainda passo por isso, é meu trabalho diário. É desafiador, assim, sabe, a dificuldade que é uma mãe ligar e falar assim, eu quero falar com meu filho, que eu estou preocupada, são 5 meses sem eu ver ele, e eu falei assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, mas como que é? Eu não sei mexer com isso. Aí eu pego outro telefone fixo, ponho o telefone, tiro foto e vou mostrando passo a passo. Vamos ligar a chamada de vídeo, aperta nesse botão. Assim, a maioria dos nossos usuários não tem deficiência física e não consegue nem segurar no telefone. Eu seguro para ele, a mãe também, do outro lado, tem essa dificuldade de entender, olha a dificuldade, são 100, imagina você fazendo ligações de vídeo chamada para 100 pessoas. Imagina uma mãe querer ficar 1 hora numa videochamada com o filho. E você ter que fazer, e você fazer isso todo dia,
assim, incansável, cada história é diferente, cada realidade é diferente, assim, só que, como eu te digo, assim, tem essas dificuldades, lá, tem o direito de imagem da maioria deles, que são preservados por alguma questão jurídica, enfim, então, mas tem os que não falam, tem os que não enxergam, aí grava um áudio, a gente grava um videozinho e manda, fala assim, ó, tá bem, vai dar tudo certo. Então, foi essas dificuldades que nós encontramos até hoje, nos dias atuais, e para nós, assim, é saber quando que vai acabar, quando que a gente vai abrir as portas para essas visitas e que as pessoas que o externo entendem a nossa realidade, como a professora Jamie um dia me falou, é necessário que as pessoas vivem, que falam quem realmente vive aquela realidade. É nós que sabemos como que é lá. É nós que sabemos quando um usuário fica o dia inteiro surtando porque ele não entende o que acontece aqui fora, quando ele desiste de tudo e nós estamos ali o tempo todo para falar que tudo vai dar certo, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, a gente está ali segurando a mão. Então, tá certo. Gostaria de... Alô? Eu acho que tem um microfone que está ligado. Isso. Eu gostaria, então, de agradecer a fala de todos vocês. Vocês foram falando e garanto que, assim como eu estava aqui acompanhando, foi pensando, imaginando e revivendo situações que nós vivenciamos e acompanhamos durante todo esse período, né? Trouxeram questões bem pertinentes, realmente da vivência e do cotidiano de todos nós. Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Humberto, para as suas considerações finais. Pode ficar à vontade, senhor Humberto. Então, acho que, primeiro, parabenizar, né, tanto a Poliana quanto a Estela, com relação às colocações de cada uma delas, né. É muito gratificante, né, ouvir, né, essas experiências vividas, vivenciadas, essas dificuldades, né. Hoje a gente tem, dentro da Secretaria da Saúde, a telesaúde, que também é uma ferramenta que estamos utilizando em função exatamente do resgate do paciente crônico, que hoje está muito difícil de querer sair de casa. Até quero fazer uma menção de uma parceria, por exemplo, que a gente está fazendo com a própria Unifeb, onde temos os estudantes de medicina que estão fazendo todo um approach, né, todo um acompanhamento desses pacientes crônicos, via telefone, via WhatsApp, e assim por diante. Então, a gente, como falou Poliana, a gente está se virando nos 30, né, tentando inventar uma maneira de se comunicar com a população que está restrita, né, principalmente os grupos de risco. Uma das questões que me chamou a atenção, em termos da pandemia, dentro disso tudo que a gente está conversando, né, foi exatamente o financiamento público, né, para a saúde. É algo que me surpreendeu muito, né? Nesses últimos 8 meses, nunca se viu tanto dinheiro ser colocado, ser aplicado na saúde pública como, né, nós realmente obtivemos agora. Então, dizer a vocês que o SUS, né, se ele pouco presta em termos de serviços públicos, eu acredito que foi a grande ferramenta, né, que nos ajudou a trilharmos esse caminho
e podermos realmente trazer à nossa população algo de proteção, né? Brusque, que tinha 9 leitos de UTI geral vinculados ao SUS, hoje nós estamos com os 9 leitos vinculados ao SUS e mais 22. Então vejam que só nesse montante nós estamos falando aí de praticamente 5 milhões de reais, né? Conta rápida, nesses 4 anos, a Secretaria da Saúde não ganhou em verbas públicas suplementares esses 5 milhões. Né? O município recebeu 16 milhões de reais. Né? Então, são números que chegam a assustar, né? Do ponto de vista de financiamento. Então, a minha mensagem agora, final, além do agradecimento, né, a vocês, né, ao setor das humanas aí, que o professor Ricardo e a Jaime, né, estão à frente aí, é dizer que, oxalá, né, quem sabe, os políticos vejam o SUS, né, e reconheçam no SUS essa grande ferramenta existente e que já está em rede, que já está distribuída e que é algo, né, que precisa ser alavancado do ponto de vista financeiro para que realmente os hospitais sobrevivam, que realmente o poder público municipal, que é o grande cobrado, né, pela população, né, possa, né, realmente investir mais e melhor na rede pública de saúde. Né? Então, essas são as minhas considerações finais, né, dizer a vocês que eu gostei muito, né, do assunto e vou cobrar do Ricardo, né, do professor Ricardo ainda, né, a comissão de ética, né, de bioética. Eu acho que a nossa cidade merece uma comissão de bioética para que a gente realmente possa alavancar assuntos mais, né? Não só assuntos como esse, né? De proteção à população, de proteção à pessoa, né? Mas a todos, né? Então fica aí a minha provocação ao professor. Obrigado a vocês, uma boa noite e uma excelente semana. Bom, nós temos um comentário aqui da Norminha, Norma Voz Rubic, que ela parabenizou todos os apresentadores, e ela comentou que em tempos difíceis como estes, em que estamos vivendo, com toda certeza a palavra de ordem é empatia. É verdade, Norma. A Norma, como excelente professora que é, dedicada e esforçada, com um coração e um cuidado gigantesco a partir do seu trabalho, sabe bem o significado e como se aplicar a palavra empatia. Obrigada pela sua presença, Norma. Você é e foi, continua sendo muito importante na minha vida. Obrigada. Obrigada por tudo, me ensinou muito. Já a Antônia Letícia Lima Nunes parabenizou a Poli pelas suas colocações. Eu também parabenizo, Poli, meus parabéns. A Carla fez o seguinte comentário: todos enfrentamos desafios de construir novos processos de trabalho. É verdade, Carla, nós precisamos sim nos reconstruir, nos adaptar e nos desafiar diante desse novo momento, né, que nós enfrentamos, em que as adaptações foram necessárias e desafios, sim, precisaram ser enfrentados, né? E a Antônia Letícia deu parabéns a todos. A Norma contribuiu novamente, ela comentou assim: em todas as áreas e segmentos, tivemos que nos reinventar com criatividade, mantendo sempre o equilíbrio psicológico, o que também é um desafio, mas acredito que acredito que realmente que nos tornamos profissionais e pessoas melhores depois disso tudo. Depois de tanto aprendizado, né, Norminha? Depois de tanta construção e reconstrução, a tendência é realmente que a gente aprenda algo em toda essa mudança, toda essa adaptação, né?
A Carla deu os parabéns a todos, e o Guilherme fez a seguinte colocação: nesse período de pandemia, as pessoas enfrentam uma nova realidade, aonde se deve ficar alerta a todo tempo. O desafio é manter a mente sã. É verdade, Guilherme, isso vai muito de acordo com a fala dos nossos, com relação à fala dos nossos debatedores, com relação à necessidade de tentar manter o equilíbrio, tentar se adaptar diante da realidade, né? A Norma, então, agradeceu a todos por esse momento de aprendizado e mandou um abraço. Receba outro grande, Norma, minha querida amiga. Então, agora eu passo a fala para a Estela para as suas colocações, para as suas palavras finais. Ótimo. Eu gostaria de finalizar, então, parabenizando também a todos os colegas, a fala do professor e doutor Humberto, a fala da Poliana, a mediação da Jaime, então foi de grande auxílio. Gostaria de agradecer a participação aí de todos que estiveram presentes. E, no mais, assim como eu já havia comentado, falado sobre a empatia, sobre a resiliência, eu acredito que é isso que fica de todo esse momento. E, conforme todos colocaram ali no chat também, a importância, novamente, de se manter a mente sã, desse cuidado com a nossa saúde mental. E esse cuidado equilibrado, cada um dentro do teu limite, cada um dentro da tua possibilidade, enfrentando os seus desafios com as suas ferramentas e sempre disposto aí a ouvir o outro. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, né? Ah, mas eu vou ouvir, mas eu não sei o que falar. Mais importante é você estar ali, você estar ouvindo, você acolher toda aquela carga, todo aquele sentimento que o outro ele traz. Muitas vezes não é fácil, mas você estando ali, com uma escuta, com o teu acolhimento, com certeza você já estará fazendo a diferença. Então, meu agradecimento aí pela essa noite. E, no mais, é isso. Poli, palavra é toda sua. Para finalizar, eu agradeço a todos, agradeço à professora Geme, que teve uma responsabilidade ícone no meu aprendizado, foi minha professora de pós-graduação, eu tenho ela como referência. Agradeço, foi muito bom ter conhecido a Estela, é uma profissional brilhante. A doutora Humberto, eu agradeço, peço que ele continue cuidando da nossa saúde, assim, que dou todos os parabéns, porque, Brusque, assim, nós estamos vencendo essa batalha com pontos positivos, eu penso sempre, eu penso o lado bom das coisas, então, agradeço todo mundo que participou, junto, o convite também, e é a mesma mensagem, assim, que eu ouço todo dia, de todo mundo no meu trabalho: cuide de sua saúde mental. Todos nós precisamos cuidar e assim, é como a Estela falou, fale com o olhar, fale com o sorriso, fale com o coração, e não vamos deixar essa pandemia afastar o que nós temos de melhor, que é essa empatia. E a tecnologia nos trouxe esse vínculo, assim, que olha que maravilha. Uma vez, então, que afastou, hoje nos traz de volta, em tempos difíceis. Boa noite a todos, um abraço.
Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco até agora. Muito obrigada, senhor Humberto, por ter aceito o convite, foi um prazer enorme conhecê-lo. Estela Poli, gratidão pela parceria, pelo diálogo, pela troca, muito obrigada, agradeço novamente ao professor Ricardo pela oportunidade, e nos encontramos, quem sabe, numa próxima oportunidade. Obrigada por todos. Até.